De acordo, nesse sentido ainda com o portal O Globo, Elon Musk afirmou que o Deep State dos Estados Unidos financiou a vitória de Lula contra Bolsonaro nas eleições de 2022. Então eu lerei aqui assim, olha. De acordo com o portal de notícias Poder 360, mais de 20,6 milhões de dólares, ou seja, nós estamos falando aí de algo que ultrapassa 120 milhões de reais, em valores atuais, tá? Foram repassados para a USAID para projetos no Brasil em 2024. Grande maioria do dito tá ótimo também. A maior parte desse valor foi investido em programas ambientais e apoio a populações vulneráveis. Os dados adquiridos são da Foreign Assistance, que fez o levantamento de outubro de 2023 até setembro de 2024. Sua última atualização foi feita em dezembro de 2024, um mês antes do atual presidente Donald Trump se empossar do cargo e suspender as atividades da USAID. De acordo, nesse sentido ainda com o portal O Globo, Elon Musk afirmou que o Deep State dos Estados Unidos financiou a vitória de Lula contra Bolsonaro nas eleições de 2022. O senador residente em Utah, Mike Lee, do Partido Republicano, teve um encontro nesta quarta-feira com o deputado federal Carlos Bolsonaro, do PL. Eduardo. Após esse encontro, Mike perguntou a Elon Musk se havia algum tipo de intervenção do governo dos Estados Unidos nas eleições de 2022. Musk então respondeu que, bem, o Deep State dos Estados Unidos fez exatamente isso. Fecho aspas. Bom, tá aí então, mais e mais, cada vez mais a gente vai descobrindo financiamentos da USAID no Brasil, de forma direta ou indireta, como aquelas da Foundation Open Society, do bilionário, qual é o nome do bilionário? Jorge Soros, que, é claro, aportou recursos no Instituto do Felipe Neto, que prestou serviços com este dinheiro para o TSE. E a gente vai vendo aqui mais e mais campos onde a USAID entra. E a gente vê, ao lado disso tudo, essas afirmações declaradas e nada subtis, né? Elas são muito abertas sobre a interferência dos Estados Unidos, direta ou indiretamente, nas eleições de 2022, auxiliando, assim, a vitória do atual presidente. O gancho está na mesa. Bom, primeiro, Pavinato, nós temos que explicar para a nossa audiência quem é a USAID. A USAID é uma instituição norte-americana que foi criada na década de 60 pelo presidente John F. Kennedy, que era democrata, aquele que foi assassinado, né, em 22 de novembro de 1963. E o objetivo deles, a missão deles, quando a gente olha lá a missão da USAID, é promover o desenvolvimento internacional, a ajuda humanitária e a resposta aos desastres. Desastres podem ser desastres climáticos e desastres humanitários referentes a guerras. Se isso for utilizado exatamente como está descrito aqui nessa missão, é nobre, é bom, porque o nosso mundo hoje ele é complexo, ele tem uma série de pontos importantes e muita gente ainda que precisa de ajuda. O problema não é esse, o problema é que sempre esses investimentos tiveram aí um cunho político de levar parte dos interesses norte-americanos para outros países, principalmente países opositores. No caso do Brasil, se for comprovado que houve essa interferência, deve ser aberta uma CPI, e se essa CPI comprovar de fato esse relato que o Elon Musk está dizendo, deve-se abrir também um processo de impeachment contra o presidente Lula. Será que isso acontece? Mas reforça a tese de que a nossa eleição de 2022 é nula. Se nós somos um Estado de Direito,
tudo tinha que ser anulado, tudo tinha que estar anulado e o pleito acontecer novamente. Ô, Vinato, o presidente Trump assumiu, viu que tinha um programa americano que recebe cerca de 1% do orçamento americano para ajuda humanitária e de desastres em mais de 130 países no mundo. Só aqui no Brasil são mais de 118 milhões de reais, mais de 20 milhões de dólares que algumas ONGs, isso em 2024, ano fiscal de 2024, que algumas organizações receberam, e de acordo com a denúncia do senador americano, isso que foi provocado pelo deputado brasileiro Eduardo Bolsonaro, houve interferência através dessas ONGs nas eleições brasileiras, e isso é muito sério. E aqui vale a pena também parabenizar o trabalho do deputado Eduardo Bolsonaro, correndo pelo mundo, e agora em especial nos Estados Unidos, com essas questões do Deep State americano, aproveitando sua relação com o governo Trump e com o Musk. O Musk respondeu esse senador americano dizendo que isso aconteceu. Então vamos lá, nós estamos falando primeiro de um ministro, atualmente o ministro do governo de Donald Trump, o homem mais rico do mundo, que tem acesso a muitas informações que nós não temos. A maior potência aeroespacial do mundo. Então, ele é maior que países inteiros. Exato, muitos países. Ele é maior, é mais rico do que muitos países. Então veja bem, uma pessoa que se manifesta dessa forma, ela tem muitas informações. Então eu acho que nós temos sim, urgentemente, que instalar uma CPI no Brasil para investigar isso. Porque se houve interferência nas eleições brasileiras em 2022, como aparentemente está sendo indicado pelo homem mais rico do mundo, pelo ministro do governo Trump, isso é muito sério. Muito, muito sério. Agora, eu que fico imaginando, porque assim, né, o petista não tem vergonha na cara. De regra. Né? De regra. E aí, eu fico lembrando de quando o Alexandre de Moraes, né, nosso ditador supremo, ele baniu, né, o X. Aí o que o petista falava na rede social? Vou fazer na voz da Glaze. Falava assim, né? Como fala assim? Bilionário colonialista, você tem que aprender que o Brasil é um país soberano. Respeite as leis soberanas do Brasil. O Brasil é soberano. A Constituição do Brasil é soberana. Cadê? Pra onde enfiou essa soberania agora? Hein? Esta soberania estaria dentre os 17 vibradores de Cláudia Raia? Soberania conveniente, né? Exatamente. Cadê a defesa? Eu vou falar igual a Glaze, né? Que ela posta assim, né? E aí, bolsonarista? Eu vou falar... E aí, petista? Onde está a soberania agora? A sua preocupação com a soberania? Ô, Pavinato, essa história precisa ser de fato bem investigada, tanto na ponta americana quanto na ponta brasileira, porque aparentemente houve interferência externa na eleição aqui no Brasil, e o que a gente precisa descobrir é se isso foi uma iniciativa unilateral dos Estados Unidos, por algum motivo, queria bloquear Bolsonaro, não sei, não queria a direita aqui na América Latina, ou se foi algo combinado com alguém aqui dentro, né? Isso é muito grave, precisa ser devidamente investigado. É possível que houvesse uma representante aqui, norte-americana, fazendo as articulações. Tá? Mas é interessante, Pavinato, eu vou falar da mídia. Olha como a mídia é mau caráter, a mídia que está relatando sobre isso. Eles estão criticando o USAID, ou melhor, o Trump, por retirar as doações que a USAID faz. Tem um detalhe que eles precisam entender. Eles colocam os Estados Unidos assim, eles são responsáveis pela metade dos auxílios humanitários no mundo. Por que não diz obrigado? Porque como deveria começar por aí. Os Estados Unidos não têm obrigação de fazer isso. Por que ele fez? Quando o Marcelo trouxe, e é importante trazer da construção da USAID, veio dentro de uma lógica para enfrentar na Guerra Fria a União Soviética. Como é que a União Soviética trabalhava? Criava um bando de internacional da perna esquerda, internacional da bota direita, internacional do dente quebrado, e criava um monte de internacionais para juntar os recursos dos países socialistas e investir em países que estavam emergindo, surgindo. Foi o período da descolonização da África, descolonização da Ásia, países estavam surgindo, guerras civis, e o que os soviéticos faziam, em especial usando os cubanos como tropa, logo depois da Revolução, década de 60. Tá? Aí o que eles faziam? Entravam com grana, entravam com tropa para conquistar aquele local e colocar um governo comunista lá. O que o Kennedy matou a charada? Ali, já em 61,
E olha que ele estava preocupado, porque se vocês lembrarem, 59 Revolução Cubana, 61 ninguém sabia o que Fidel Castro era, 62 crise dos mísseis, porque a União Soviética estava colocando dinheiro em Cuba. Qual foi a jogada? Vamos ajudar esses países pobres a se reerguer. E aí eles entraram com ajuda humanitária, ajuda de saúde, com programa familiar, entraram com questão de combate a doenças, fizeram tudo aquilo por iniciativa e dinheiro do povo americano. Não tem dinheiro de mais ninguém, é do povo americano. E vem esses mau caráter agora dizer assim, eles cancelaram, eles não têm obrigação. A lógica é que naquele momento estava dentro da política externa americana, da lógica americana. Qual foi o problema? Quando você vê o desenvolvimento da USAID, ela é uma iniciativa, ela veio por uma ordem executiva. O que é uma ordem executiva? É um decreto que tem um prazo de validade. Se não tiver prazo de validade, tem que existir até acabar a sua função. Não acabou, porque os Estados Unidos continuaram investindo nisso. Mas uma ordem executiva pode ser cancelada por outro presidente da República na hora em que ele assume. E foi o que o Trump fez. Eu acho que aqui é uma palhaçada. Por que palhaçada? Porque dentro do tipo de financiamento que eles fazem financiamento para programas técnicos e financeiros. Os financeiros, eles colocam dinheiro. Quando lista aquilo que eles podem atuar tanto dessas questões que são mais concretas, até uma coisa que é chamado em defesa da democracia. Qual era o problema da defesa da democracia? Eles investiram muito dinheiro nisso para reconstruir países que estavam saindo do período socialista, em especial na década de 90. Eles entravam lá, faziam cooperação técnica e botavam dinheiro para reconstruir as instituições democráticas. E hoje a USAID, ela ficou o contrário. Ela começou a colocar dinheiro em países que estão entrando, né, pro sovietismo. Aí é que é a jogada. Por quê? Porque como isso cria um guarda-chuva, na hora que os democratas, e aí o Oaklândia tomou conta do governo norte-americano, o que eles fizeram? Opa, vamos colocar as pautas woke junto e financiar todos aqueles vagabundos que querem colocar vagabundo no poder nos seus países. Qual foi a lógica do Trump? Pô, mas que brincadeira é essa? O dinheiro é americano. Não tem dinheiro de ninguém. Eles estão usando o dinheiro americano para botar vagabundo no poder que odeia o Estado americano e os valores ocidentais. É claro que a nossa imprensa vai achar ruim. Porque a nossa imprensa tradicional, vamos pegar, por exemplo, a Rede Globo de televisão, as organizações Globo, elas vivem com dinheiro nosso. Então, assim, é aquela coisa, quem está acostumado a viver com o dinheiro dos outros, é isso aí, né, acha ruim quando os outros fecham a torneira. E Pavinato, vale lembrar também que o presidente Trump foi eleito pelo povo americano com um discurso mais nacionalista. Make America Great Again. E foi eleito pelo povo americano. Foi eleito pelo povo americano. Vamos repetir aqui, pelo povo americano. Exatamente. Ele foi eleito pelo povo americano. E está cuidando dos interesses do povo americano. O cara chega lá. Primeiro que ele ainda não acabou com o programa. Vai lembrar isso, ele suspendeu por 90 dias. E povo não é ovo. E povo não é ovo. Para dizer o seguinte, olha, cheguei, estou vendo um programa que está financiando ideologicamente, foi feito por um projeto, por uma ideia, está indo por um outro caminho. Vamos suspender por 90 dias para ver como é que essa coisa pode ser melhorada. Ponto. Olhando o interesse do povo americano, do pagador de imposto americano, que ele foi eleito e muito bem eleito, fazendo barba, cabelo e bigode, ganhando Câmara e Senado americano. Então, ou seja, ele está muito bem fundamentado no que está fazendo. Ricardo, ganhando 27 estados nos Estados Unidos, porque os estados nos Estados Unidos, eles são um verdadeiro sistema de pesos e contrapesos. Porque se o presidente enche muito o saco, os estados se reúnem e conseguem barrar iniciativas presidenciais. E tem um detalhe, quando você falou, foi com dinheiro americano, e o dinheiro americano foi essa descoberta que ele e o Elon Musk fizeram. O Elon Musk foi lá, apenas viu a porcaria toda por dentro. Qual foi o que eles disseram? Porra, nós estamos usando o dinheiro do povo americano que me elegeu para trazer a riqueza para os Estados Unidos para colocar no poder inimigo dos Estados Unidos. Estão brincando comigo. Não faz sentido nenhum. Não tem sentido. Nada faz sentido. O que desse leque marxista aqui? Marx já não faz sentido nenhum. Aí você imagina o pseudo-marxista. Faz menos sentido ainda. É uma coisa muito louca, muito louca. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar.
Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.